Sejam muito bem-vindas à nossa quarta aula do aquecimento para a jornada Vivências da SOP. Lembrando que a jornada acontece a partir da segunda-feira, agora dia 30, vai até o dia 1º de junho. E é um evento 100% online, 100% gratuito. Se você não se inscreveu, faça favor de se inscrever. Lá eu vou te mostrar que é possível você controlar os sintomas da SOP de forma natural em apenas 30 dias, tá? Não se esqueça de se inscrever e hoje o nosso tema é como controlar a compulsão por doces e carboidratos na síndrome dos ovários policísticos. Eu sou Elisângela Delfino, nutricionista ortomolecular e hoje eu sou a sua professora. Trouxeram papel e caneta para anotar tudo dessa aula. Sei que tem muitas formiguinhas aí, as doidinhas por doce, estavam aguardando aí ansiosamente por esta aula. Então vamos começar? Olha só, a compulsão por doces e carboidratos é muito comum na síndrome dos ovários policísticos, tá? Não se engane, se você é uma mulher que não tem sobrepeso, não tem obesidade, tem a SOP, você também pode ter essa compulsão por doces e carboidratos. Isso não está ligado ao seu peso, está ligado ao como o seu organismo, como a sua parte endócrina funciona, como que os seus hormônios estão funcionando. Olha, a Priscila diz que tá amando o aquecimento. a Marcilene também. Obrigada, meninas. Que bom que tô ajudando vocês. Então, vamos lá. Você que tem a síndrome dos ovários policísticos, você tem uma condição do seu corpo, né? O seu metabolismo, os seus hormônios, eles funcionam de uma forma diferente. E aí, eu sei que muitas de vocês são viciadas em doce, viciadas em carboidratos. O que é essa viciada? É aquela mulher que pensa assim, nossa, impossível ficar sem comer carboidrato, eu não consigo ficar sem comer carboidrato, eu preciso do carboidrato. Você sente que isso é muito difícil acontecer, de você ficar sem comer o carboidrato. E eu sei que pode parecer assustador falar em ficar sem comer carboidrato para uma pessoa que, por exemplo, não consigo ficar sem comer um docinho depois do almoço, ou uma pessoa que não consegue ficar sem pão, sem arroz, sem macarrão. Então pode ser muito complicado, mas eu quero te explicar por que você tem essa compulsão por doces. Essa compulsão por doces também é aquela compulsão que você come demais, você já tá cheia e continua comendo. Você não consegue parar de comer, não tem aquela saciedade. Então é aquela mulher que às vezes levanta, vai tomar o café da manhã e come um pão, ainda fica com fome para comer 2, 3... E quando é carboidrato, aí que come mais mesmo, tá? Parece uma fome desesperada que não tem fim. A Cília tá falando aí que tem muita retenção de líquido, também tá relacionado. Então se você tem algum desses sintomas, você se comporta assim, eu não estou aqui hoje para te julgar pelo seu paladar infantil e te falar que é falta de força de vontade, por isso que você não tá conseguindo ficar sem o doce, sem o carboidrato. Na verdade, ficar sem o doce, sem o carboidrato aí, os carboidratos e o doce é uma questão que envolve a parte comportamental e a parte da regulação hormonal. Porque se a gente for falar assim, não, é só você ter força de vontade, é só você se esforçar. Mas tá para além do hábito essa vontade de comer doce na mulher que tem a resistência à insulina, que é a base da síndrome dos ovários policísticos. É muito fácil você falar para alguém assim, não, para de comer doce, se essa pessoa não tem essa questão hormonal. Então eu quero que você se sinta aí abraçada, porque eu sei que você não parou de comer doce e carboidrato, não é porque você não tem força de vontade. Eu entendo que você já até tentou fazer isso, mas os seus hormônios funcionam de uma forma que ele não deixa você ficar sem comer o carboidrato. Por que isso acontece? Vamos entender. O carboidrato, para nós que somos mulheres com resistência à insulina por conta da síndrome dos ovários policísticos, né? A gente tem uma maneira de usar a energia que faz com que a gente não aproveite muito bem a energia que vem do carboidrato. Agora eu vou fazer uma analogia que vai ficar mais claro para você como que isso funciona.
Pensa bem, pensa um carro que funciona a álcool e gasolina. E quando você coloca álcool, ele gasta muito mais rápido e consome aquele álcool numa velocidade assim muito rápida e você tá tendo que sempre colocar mais álcool nele. Se você fala para essa pessoa, para de colocar álcool no seu carro, essa pessoa vai falar assim, como parar de colocar álcool no meu carro, sendo que ele não anda, ele rapidinho queima esse álcool todo, eu tenho que colocar de novo. Não posso ficar sem colocar álcool. Esse carro morre se ficar sem o álcool. É a mesma coisa. E aí você explica para essa pessoa o seguinte, olha só, quando você colocar gasolina nesse carro, ele vai andar muito e não vai precisar ficar abastecendo toda hora. Aí essa pessoa vai falar assim, será que isso é verdade? Será? Se eu colocar gasolina e esse motor não funcionar, será que eu vou dar conta? Eu já acostumei ficar colocando álcool assim, a cada 10 quilômetros eu coloco mais álcool. Estão conseguindo entender essa analogia? Essa analogia é como o seu corpo usa a energia. Eu falei aí o álcool e a gasolina aí desse carro. Para você, você pensa que você é um carro que não funciona muito bem com carboidrato. Você funciona muito melhor com gordura e proteína. Só que ao longo da vida você sempre precisou usar muito carboidrato para poder você trabalhar, você ter energia. Então você precisa de um volume maior, você queima aquilo muito rápido, rapidinho você está com fome de novo. E a fome de novo é uma fome de carboidrato, porque é pouco. Tudo que te entrega ali você consome com muita velocidade e mesmo assim você se sente fraca. Então uma mulher que tem essa compulsão por doce, tem resistência à insulina, quando você fala pra ela assim que ela não pode ficar comendo tanto carboidrato, ela fica, gente, mas que absurdo, eu como, faço meu café da manhã, daí 2 horas eu tô com fome de novo. E se eu não comer carboidrato, aí que eu vou passar mal, eu vou ter hipoglicemia, eu vou morrer aqui de fome. Mas na verdade, você só tem essa vontade de comer a cada hora, a cada 2 horas, e vontade de comer carboidrato porque você está comendo um combustível que você não utiliza muito bem. Esse que é o motivo. Então eu contei para vocês como que funciona a resistência à insulina, que a gente não consegue usar o carboidrato da forma adequada porque a gente precisa de muita insulina para a nossa célula receber energia. E essa energia que vem do carboidrato precisa de mais insulina. Então é como se você comesse um pão e 1/3 do pão só que é convertido em energia, que você consegue aproveitar muito bem aquela energia. Eu estou fazendo uma analogia aqui. E se você come um ovo, você aproveita 100% da energia do ovo, sabe? Sem grandes dificuldades. Então, você que come em todas as refeições, você tem ali a exposição ao carboidrato, você tem um volume de carboidrato que te dá pouca energia. E você tem um volume menor ali dos outros macronutrientes, que é proteína e gordura, que te dá muita energia, só que você às vezes não coloca ele, porque você tá ali apegada no carboidrato. Por quê, gente? Eu não te julgo, porque a própria pirâmide alimentar brasileira, a base dela é o carboidrato. Né? A gente tem a base da pirâmide alimentar, as farinhas, os pães integrais, os tubérculos. É isso que é a base para a população brasileira. É um documento que o próprio Ministério da Saúde entrega para nós. O Guia Alimentar Brasileiro mostra que o carboidrato é a fonte de energia, só que para nós é diferente. Para nós essa energia é pouquíssimo aproveitada. A gente não consegue usar ela 100% e ter energia 100%. Então o seu corpo, ele fica naquele estado de alerta o tempo inteiro. Poxa, a minha energia está acabando. É aquela mulher que tem vontade de comer o tempo todo. Sua energia está acabando. O seu cérebro já está programado para precisar e pensar, desejar carboidrato toda vez que ele está sem energia. Quando você passa muitas horas sem comer, fica com muita fome, vem a onda da fome, você não respeita. Quando você vai fazer uma escolha alimentar, normalmente você quer comer o quê? Um pão, um macarrão, é sempre um carboidrato. O seu corpo sabe disso. Só que o seu corpo não entende que aquela fonte de energia ali, que é o carboidrato, você não vai usar 100%.
Então daí a pouquinho você já tá com fome de novo. E é isso que acontece com a maioria das mulheres que tem essa vontade de comer doce logo após o almoço. Reparem, no almoço a gente tem uma maior quantidade, às vezes, de carboidrato. A gente coloca arroz, um macarrão, um pedacinho de angu, uma mandioca, uma batata. Então ali, naquele volume de refeição, o feijão também tem carboidrato. Então você faz um volume de refeições ali naquela refeição que você vai fazer ali, que é o almoço, você tem uma quantidade grande de carboidratos. Como você não usa 100% daquele carboidrato e você está entregando para o seu organismo um volume de glicose alto que vai necessitar de muita insulina, depois do almoço você vai ter aquele efeito de sonolência. E parece que é um desânimo. E aí dá aquela sensação, vontade de comer um docinho. Mas é porque isso aconteceu. O seu pico, sua glicemia foi lá em cima. O seu pâncreas precisou muito da insulina para poder conter essa quantidade de glicose no seu sangue. Só que você não consegue usar muito bem aquele monte de glicose que está ali. Rapidamente essa glicemia desce de uma vez e parece que você está já sem energia de novo. É uma sensação de falta de energia. E é aí que você pede aquele docinho. E por que é algo comportamental também? Vamos entender, tudo que você repete ao longo da sua vida, mesmo inconsciente, não sendo intencional, o seu corpo cria como um padrão alimentar. Então, tudo que você come hoje, anota essa informação, tudo que você come hoje predispõe o que você vai ter desejo para comer nos próximos 3 dias, entendeu? Então, tudo que você pode comer feijão, fiquei na dúvida. Pode comer, mas um volume menor, porque o feijão também tem muito carboidrato, tá, Priscila? E aí, pensa bem, se você faz esse volume de refeição lá no almoço, você também tá acostumando o seu corpo com aquela quantidade toda de carboidrato na hora do almoço. O seu corpo cria um padrão. Se você come doce todo dia, durante uns 3, 4 dias depois do almoço, o seu corpo vai pedir por aquilo, porque foi gostoso, foi bom, deu uma sensação boa. Então ele já cria aquele padrão. Então mistura ali uma condição metabólica, fisiológica e hormonal de precisar do carboidrato. Soma isso ao hábito de comer doce todo dia, que o seu cérebro ali ele vai lembrar daquilo. As papilas gustativas, nossa, elas têm uma memória. Então ela fica lembrando daquele negocinho gostoso que você comeu. Por isso que muitas vezes quando a gente volta de uma viagem ou sai de férias, come muita coisa aleatória assim, quando a gente volta dessas férias ou dessa viagem, a gente só quer comer coisa gostosa. A gente tem uma dificuldade enorme de voltar a comer salada, um suco verde, ou fazer um almoço assim com menos carboidrato. A gente tem dificuldade, porque o nosso cérebro já vai ficar lembrando daquele sabor gostoso que a gente comeu no último dia lá, que foi um macarrão, uma lasanha, e a gente fica pedindo aquilo. Fora que os próprios hormônios estão trabalhando ali e às vezes confunde essa fome, né? Você fica querendo comer mais, é porque você comeu foi carboidrato. Então, como resolver esse problema da compulsão por doces e carboidrato? A primeira coisa que você tem que pensar é em unir essa parte comportamental com a parte hormonal. Como que faz isso, Elisângela? Você vai precisar entender a sua parte comportamental. Qual que é o seu padrão alimentar hoje? É de comer mais carboidrato ou menos carboidratos? Gente, você fazer uma dieta low carb não é você comer 0 carboidratos. Existem as estratégias que são de cetogênica, low carb, detox, que são por poucos dias. E isso faz o corpo também reagir. Mas isso não é para ser feito há muito tempo, assim, porque a gente tem uma vida, né? A gente tem algo para viver e comer. Então, uma base low carb não precisa ser tão restrita. Então, pensar em comer refeições com menos carboidrato, o mínimo que você conseguir, sabe? Assim, o mínimo. Nossa, eu comia 2 conchas de arroz, vou comer uma.
já vai reduzir. E no lugar, e aí é que mora o problema. No lugar daquela uma concha de arroz que você não tá comendo, você tem que colocar outro alimento que não seja fonte de carboidrato. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma dieta low carb ou qualquer outra dieta, se você tira o carboidrato ou tira a proteína, você tem que colocar outra coisa no lugar, senão você vai ficar sempre com a sensação de fome e isso não permite que você continue com aquele estilo alimentar, porque você está comendo menos do que a sua necessidade diária, dá um desespero para comer. Então aí você descontrola mesmo, então porque você está comendo pouco, tá? Então isso aí você precisa se entender para poder saber fazer esse equilíbrio. Então pensa comigo, se você todo dia depois do almoço está comendo um docinho, você precisa entender que somado à dificuldade de operar com carboidrato, está a dificuldade comportamental de abrir mão daquele doce gostoso. Então, o que você precisa pensar? Qual que é a composição dessa refeição ideal, essa composição que não vai deixar eu ficar com vontade de comer doce depois do almoço? A Amanda tá falando... A Mandita tá falando aqui que acontece com ela, quando chega à noite come mais do que deveria. Exatamente, a gente come mais porque às vezes passou muito do horário, ou então quando chega come um carboidrato, porque normalmente o carboidrato é o mais fácil de achar. Tem um biscoito, um pão ali, você já chega e come. Só que aquilo ali não mata sua fome, não vai matar, porque você tem resistência à insulina. Você vai precisar de cada vez mais. E vai ficando ali ó, até 10 horas da noite comendo, beliscando. Então, você precisa entender que você precisa unir essa parte comportamental, de saber o que é melhor para você e fazer composições das refeições que te entreguem mais proteína e mais gordura do que carboidrato. Fibras, que são as folhas, os vegetais crus. Isso aí vai te trazer muito mais energia. E aí você não vai ter aquele efeito rebote daquela sonolência depois do almoço, aquela vontade desesperada de comer doce. Mas no primeiro dia, como as suas papilas gustativas, elas não se renovaram ainda, ela vai ficar pensando no docinho de depois do almoço de ontem. Então, toda vez que você almoçar, ela vai ficar lembrando daquele docinho. Só que o que você vai fazer? Não vai respeitar esse impulso de comer doce. Quais alimentos podem ajudar a manter a insulina baixa? Proteína e gordura, tá? É só evitar o carboidrato, você já vai manter a insulina baixa. O que nós vamos fazer? Pensa num prato aí de almoço com mais proteínas. É melhor você fazer todas as refeições, grandes refeições, tá? Fazer uma refeição mesmo. Vai fazer café da manhã? Faça um café da manhã. Não come 3 biscoitos creme crack, não come meio pão de sal, que você vai ficar com fome. Na hora do almoço, você vai precisar de muito carboidrato, porque você não usou muito bem o que você comeu no café da manhã. Então, toda refeição que você for fazer, pensa assim, mais da metade dessa refeição tem que ser proteína e gordura. O que eu vou colocar em mais da metade desse café da manhã para ter mais proteína e gordura? O que tem muita proteína e gordura? Ovo, o iogurte, o grão de bico, para fazer uma pastinha de grão de bico. Você pode colocar um peito de frango desfiado, queijo amarelo, que tem mais gordura. Então pensa numa composição de café da manhã que tenha mais proteína. Mas eu vou deixar de comer pão no café da manhã, deixar de comer carboidrato? Não, você pode incluir o carboidrato, mas o carboidrato é a cereja do bolo. Por isso que a gente fala que o pão com ovo é melhor do que você comer o pão puro. Porque o pão puro, você vai consumir ele ali muito rápido, com meia hora você está com vontade de comer outro pão. E aí você come outro pão e outro pão e outro pão, porque a energia do pão, do macarrão, do arroz para você não é suficiente, você não usa ela toda. Então se você come o pão com o ovo você aproveita ele bem. Então você come um pão com ovo e você fica saciada muito tempo, sem precisar ficar beliscando até a hora do almoço. Então, quando você ainda come, tipo assim, só 2 ovos mexidos de manhã, você vai até a hora do almoço sem fome. Isso eu tô falando que é uma característica da mulher com resistência à insulina.
Pode ser que outra mulher que não tenha resistência à insulina não vai ficar tão bem, mas a mulher que tem resistência à insulina, ela tem SOP, ela precisa de proteína e gordura. Carboidrato não dá energia para ela. Ela fica com fome, mais fome ainda. Ela quer comer toda hora, ela quer beliscar. Aí toma café da manhã, aquela mulher que fica belisca uma uva, belisca um pedaço de maçã, belisca um biscoito creme cracker até a hora do almoço, porque ela não tá satisfeita. O carboidrato que ela comeu do café da manhã, assim, já foi, ela já tá sem energia de novo. Então não pode deixar isso acontecer. A Manu tá falando, eu tenho comido pão. Pode comer o pão, mas você tem que associar ele com uma fonte de gordura ou proteína, senão você vai sempre ficar com fome e sempre precisando de pão, macarrão, batata e vai ficar nesse ciclo vicioso. E aí, gente, o que é importante você pensar? Que a sua papila gustativa, ela vai ficar pedindo o mesmo sabor, tá? Então pensa comigo, ela se renova a cada 7 dias, mais ou menos. Então, quanto mais tempo você conseguir ficar sem aquele alimento que você acha que é viciada, melhor. Por exemplo, se você acha que é viciada em doce depois do almoço, faça um desafio com você. Fique sem comer esse doce de propósito por alguns dias. Você vai ver que você vai perdendo a vontade de comer doce, porque as papilas, elas vão se renovando. A cada 3, 4, 7 dias, a maioria delas vai morrendo e vai nascendo outras. É igual para comer verduras e legumes. Quando você não tem costume de comer verduras e legumes, você sente o sabor esquisito. Mas se você fica comendo todo dia, mesmo com sabor esquisito, lá pro 7º dia, você não vai achar esquisito mais, porque já trocou as papilas gustativas. Então o paladar infantil, ele é tratável. Esse paladar nosso, ele é renovável. Só não é renovável porque você insiste em comer aquilo que o seu paladar aceita bem. Então o doce a gente sempre aceita bem. O que a gente precisa fazer é diminuir a exposição para o doce, porque na hora que ele chegar, ele vai ser uma novidade no seu paladar. Por isso que é importante você não adoçar. Não adoçar a café, chá, suco é uma boa forma de você educar seu paladar. Ah, eu tomo de manhã, todo dia de manhã eu tomo Toddy. Gente, Toddy é o quê? Que gosto que tem o Toddy? Gosto doce. Não é um gosto de café. Café tem gosto amargo. Então, quem toma só café amargo de manhã, ela tá preparando as papilas dela para não ficar louca lá com doce. Ela tá toda hora de manhã que ela vai tomar café da manhã, ela tá ensinando a língua dela a pedir amargo. E amargo normalmente não é uma coisa que vai fazer engordar, né? O jiló, um café sem açúcar, amargo, preto, um cacau 100% é amargo. Então você tá ajudando o seu corpo a pedir coisas boas. A Manu tá falando que tá comendo muito, engordou 6 quilos nos últimos meses e o cabelo caindo muito, menstruação atrasada. Manu, você deve estar com a sua resistência à insulina muito maior do que 10 aí, a sua insulina. Então, o que você precisa fazer? Anotar essas informações para você colocar em prática. Não ficar se expondo tanto a carboidrato, porque quanto mais carboidrato você come, mais o cabelo começa a cair, mais você tem acne, mais longo vai ser o seu período menstrual, não vai menstruar, porque a insulina tem que estar baixinha para menstruar. Só vai ficar baixinha se estiver comendo menos carboidrato. Priscila perguntou qual que é o limite de carboidrato e de açúcar por dia. Limite de açúcar é 0. Açúcar, gente, para adoçar, a gente não adoça nada. A gente não pode adoçar nada. Para de adoçar. A gente não adoça comida, não adoça suco, não adoça bebida, não adoça água, não adoça nada. Onde que você vai comer doce? Num brigadeiro. Brigadeiro não é adoçado. Brigadeiro é um alimento doce. Então, brigadeiro não é uma coisa pra você comer todo dia. Então, no fim de semana, você vai lá e compra o melhor brigadeiro da cidade. Ou então faz que nem eu. Não adoço café, não adoço suco, não adoço nada. Tudo meu é sem açúcar. E aí, quando eu vou tomar um sorvete, eu tomo sorvete normal. Ah, não, eu quero comer uma fatia de bolo. Eu compro um bolo da Sodier
E tem açúcar, mas aquilo ali é uma preparação culinária. Não fica adoçando as coisas no dia a dia. Tira açúcar do dia a dia. Porque açúcar é o que vai mais aumentar a sua insulina. Então a gente precisa evitar tudo que vai aumentar a insulina. Quando estava comendo 30 gramas de carboidrato por dia, acabou com os sintomas da SOP. Então a cetogênica não pode, por quê? Nutre. A cetogênica pode sim. Se você come até 30 gramas de carboidrato por dia, é uma cetogênica. Pode sim. Eu tenho muitas pacientes que vivem em dieta cetogênica. Depende, mas não é para todo mundo. Tem gente que não consegue ficar fazendo só a dieta cetogênica porque não tem um estilo de vida que permite. Mas o padrão ouro para tratamento seria você conseguir fazer cetogênica o resto da vida. O problema é que a maioria das pessoas não consegue fazer cetogênica o resto da vida. E aí para de fazer cetogênica e fica comendo tudo errado. Então, se você tem uma alimentação baixa em carboidratos, nem precisa ser cetogênica, mas aquela alimentação você consegue fazer pelos próximos 20, 30 anos, sem te causar muita confusão, muita dor, muito estresse, é o melhor. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer, mas você tem que entender o que seu corpo precisa. A Flávia tá perguntando o que pode tomar no lugar do café porque tem gastrite. Pode tomar chá. Toma chazinho de manhã, ou então uma água com limão, ou então um suco de maracujá. O chazinho é o melhor, gente. Não precisa adoçar. Ah, Elisângela, não consigo tomar bebida sem adoçar. Então usa o adoçante até você se acostumar e vai diminuindo a quantidade de adoçante. Porque um erro também é você encher o seu copo de adoçante e o adoçante foi feito para a transição do com açúcar para o sem açúcar. Então você usa o adoçante até você se acostumar com o sabor sem nada. A Mayara tá falando aqui que tava fazendo a dieta e o ciclo dela tava com 38 dias e agora tá com 32. Aí, será que volta a ovular? Volta sim. Se você continuar nesse processo, ele vai diminuindo o período, né, o intervalo desse ciclo e vai voltar a ovular sim. Só se você tiver algum outro problema que não é a SOP. A Priscila falou que comprou xilitol, se é bom. É bom sim, tá? Melhor do que o açúcar para nós. Então, vamos pensar aqui, outra questão que eu quero comentar com vocês. Vocês devem estar perguntando assim, nossa, mas a Nutri tá falando pra gente ficar sem carboidrato. Não vou conseguir. Ficar sem carboidrato é difícil demais. O ficar sem carboidrato, gente, você pode escolher qual refeição que você vai ficar sem. Então, pode escolher, café da manhã eu não como carboidrato. Começa assim. A gente nunca pode pensar em começar fazendo o hard, assim, o mais difícil. Começa nas pequenas coisas. Se você começar hoje a pensar assim, nossa, eu vou começar a evitar o açúcar e o carboidrato, eu não vou adoçar as bebidas mais. Você já está indo no caminho certo. Não precisa ficar com esse desespero. E saiba que se você não comer carboidrato hoje o dia inteiro, não tem problema. Não tem problema você ficar sem carboidrato um dia inteiro. Não vai fazer mal. Porque o seu corpo vai se acostumar a fazer energia com outras fontes, outros macronutrientes, que é a gordura e a proteína. Ele vai aprender a fazer isso. Nosso corpo, ele já foi feito para a gente conseguir fazer energia a partir de proteína, gordura e carboidrato. Não é só o carboidrato que dá energia, tá? Proteína também é energia, gordura também é energia. Então, o seu corpo, o meu corpo, só não usa muito bem essas duas outras fontes porque eles não estão acostumados. E quando a gente acostumar o nosso corpo a usar mais proteína e gordura, a gente vai ter menos compulsão por doce. É menos vontade de comer doce, menos vontade de comer carboidrato. Porque quando você faz uma refeição boa, uma refeição que você fica satisfeita, você esquece de comer. Já percebeu quando você faz um almoço assim caprichado? Já comeu churrasco? Ó, travou aqui. Churrasco é o melhor exemplo. Quando você come churrasco no almoço, come só carne para você ver. Você fica até de
noite, assim, sem precisar fazer lanche da tarde, janta. Você não aguenta, seu estômago tá cheio, você tá empanturrada quando você come carne. Carne é o quê? Proteína. Agora, se você vai num rodízio de massas, no rodízio de pizza, você come 20 fatias e de noite você já quer comer de novo. Porque o carboidrato queima muito rápido, é muito fácil, é jogar papel na fogueira. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, peraí. Diminuiu o carboidrato, me deu só resultado bom. E isso mesmo, Mai. A parte mais difícil é tirar o carboidrato. Parece que tem carboidrato em tudo. É verdade. Porque o mundo que a gente vive é de carboidrato, gente. Por exemplo, todo iFood que você vai pedir tem mais opção de carboidrato do que proteína e gordura. Por isso que a gente tem que ficar atento em tudo que você vai comprar, tem muito carboidrato. Então, no dia a dia, você tem que ficar esperta. Planta e bicho. Lembra lá da primeira aula que eu falei sobre isso? Observar se você está comendo mais vegetais. Então, procurar comer mais vegetais, fibras, proteínas e gorduras. Fazer menos refeições fora de casa é o melhor. A Fabiana tá falando que às vezes fica perdida. É muita informação, Fabiana. É verdade. Por isso que eu fiz o método. O método Vitória na SOP, ele tem tudo isso mastigado para você. Como é que você coloca isso tudo em prática? Sabe? Tá assim, um mapa para você seguir, tá? Amendoim em nós faz mal? Não, não faz mal. Amendoim pode dar um pouco mais de acne porque ele é alergênico. A gordura boa pode ser a gordura animal ou vegetal. Nunca aquela gordura industrializada. A gordura da carne, do ovo, do azeite, tá? Gente, agora papel e caneta aí que vocês vão anotar as 3 dicas para começar agora a controlar a compulsão por doces, tá? Vocês estão falando aí que é muita informação, mas calma. Eu vou mastigar para vocês um pouquinho aqui. Tem 3 passos para você já colocar em prática aí, tá? Olha só. Passo 1, primeiro passo. Você vai começar a colocar mais proteína em todas as refeições que você fizer. Foca na proteína. Vai hoje lá no Google, dá um Google e fala assim... Quero saber quais são as fontes de proteína na alimentação. Bate lá as teclas e olha. Vai te dar uma lista. Ovo, leite, iogurte, grão de bico, lentilha. Que mais? Carnes. Tudo isso é fonte de proteína. Olha lá essas fontes de proteína e pensa. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Coloca o máximo de proteína que você conseguir em todas essas refeições. Assim você vai garantir que você vai ter uma fonte de energia boa, que você vai aproveitar 100%, não vai ficar sem energia e não vai ficar com desespero para comer carboidrato, tá? É só assim que você vai quebrar o ciclo de precisar do carboidrato. Porque se você acabou de comer pão e eu falar com você assim, você não pode comer carboidrato, a sensação que o seu organismo vai te dar, não é nem sua cabeça, é que você vai morrer de fome. Isso é natural, tá? Isso é natural do nosso corpo, tá? E aí, anotou o primeiro passo, né? Ó, o segundo passo. Você vai fazer um desafio de 3 dias sem adoçar. 3 dias sem açúcar na bebida. Não é pra você tirar carboidrato assim do café da manhã, nada disso. É só pra você tirar das bebidas. 3 dias. Você vai tomar as bebidas sem adoçar. Ah, se você for tomar café, vai tomar sem açúcar. Pode colocar adoçante? Pode. Adoçante pode. 3 dias você vai fazer essa experiência. Para o seu paladar começar a se renovar para o sabor amargo. Deixar de ser aquele sabor muito doce, tá? De pedir o doce. Então, 3 dias, o desafio de 3 dias de não adoçar as bebidas. Você pode pensar assim, não, mas são só 3 dias. Gente, 3 dias já vão fazer diferença sim, tá? Você já vai quebrar um ciclo. Terceiro passo.
para você colocar em prática. Não beliscar entre as refeições. Fazer refeições completas. Em vez de você ficar fazendo, come café da manhã, uma fruta no meio da manhã, depois almoça, depois uma fruta depois do almoço, depois toma café da tarde, uma fruta de tarde. Não faz isso. Faz refeições boas para você não ficar comendo a cada 2, 3 horas. Para com isso. Faz uma refeição de café da manhã com proteína, que eu já falei, para você ficar até a hora do almoço saciada. Para você parar, quebrar o ciclo de ficar querendo comer toda hora. Porque é isso que gera compulsão por doce. Porque você sempre come o doce queima rápido, você tá com fome de novo. E pede doce. Come doce de novo, queima rápido, pede mais doce. Fica aquela saia justa, né? Puxa lá, sobra cá, puxa cá, sobra lá. Não dá, é cobertor curto. Carboidrato pra gente é cobertor curto. A gente tem que usar a proteína. Porque você come a proteína, você fica a tarde toda sem lembrar que tá com fome. Nem tem fome. Canela no café fica maravilhoso. Nem sente falta do açúcar. É verdade, Kelly. Eu amo café com canela. Fica muito gostoso. Podem fazer. A Fabiana tá falando aqui. Nutri, vontade de chorar de gratidão mesmo. Porque estou esclarecendo todas as dúvidas aqui. Obrigada, Fabi. Que bom, que bom. Gente, então vamos recapitular os 3 passos. O primeiro passo é você incluir o máximo de fonte de proteína em todas as refeições que você fizer. O segundo passo é não adoçar as bebidas por 3 dias para ver se o seu paladar vai se renovando. Não, vai acontecer. O seu paladar vai se renovando, que as papilas gustativas, elas morrem, a cada dia morre um tanto. E elas vão se renovando e vão estar mais receptivas para menos açúcar. Você não vai ter tanta dificuldade mais. E o terceiro passo, que é você fazer refeições. Não ficar fazendo lanchinho e belisquinho, não. Fazer refeição mesmo. Café da manhã, senta e come. Depois senta e come só na hora do almoço. Depois, na hora que der fome de novo, senta e come. Se você quiser comer comida, salada, carne, legumes, ótimo. O ideal é isso, não é você, toma café da manhã, daí um pouquinho come uma fruta, uma castanha, um belisquinho, depois almoça, depois do almoço um belisquinho, uma frutinha. Não. Ainda que você tenha que pegar essa frutinha do meio da manhã e pôr no café da manhã, mas não fique comendo toda hora, tá? Faz café da manhã bonito, senta lá pra comer. Esse café da manhã que você faz comendo com coisa na mão aí, andando dentro de casa, isso não é café da manhã não. Nem seu cérebro entende que isso ali é comida. Senta e come. Faz o ovinho mexido com pão, pega um pedacinho de fruta, senta lá e come com calma e fala assim, agora tem proteína aqui, até a hora do almoço não precisa comer nada. Na hora do almoço, senta, coloca mais proteínas, mais vegetais nesse prato, enche o prato de volume de folha lá, de verdura, de legumes, que você vai ver, tá? A Manu tá falando assim, muito explicativa, aposto que é geminiana. Adorei. Ai. Então, meninas, eu quero que vocês coloquem em prática aí, vai me avisando se vocês estão conseguindo fazer. Amanhã nós temos outra aula muito interessante amanhã, que é a respeito do quais são os problemas de você não tratar a SOP, quais doenças aparecem se você não tratar a SOP de forma correta. A Daniela tá falando qual que é a relação entre resistência à insulina e disbiose. Eu preparei um conteúdo muito importante sobre isso aí, resistência à insulina e disbiose, mas vai estar lá na jornada a partir de segunda-feira. Eu coloquei essa aula lá na jornada. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, porque eu vou falar sobre isso lá, tá? Disbiose, que está muito relacionada à resistência à insulina e à medicação para isso. Então, gente, amanhã, às 20 horas, amanhã sextou, já vai ser a 5ª aula do Esquenta. E amanhã eu vou falar sobre quais doenças a SOP vai fazer acontecer no seu corpo se você não tratar ela de forma correta, tá?
O que vai acontecer se você não usar essa maneira natural aqui, a nutrição para te ajudar? Então é isso, meninas. Vou deixar essa live salva para você que perdeu alguma informação, quiser assistir de novo. Você que quer mandar essa live para uma amiga sua que também tem compulsão por doce, carboidrato, acho que não consegue ficar sem comer um docinho todo dia. Ela vai entender que ela precisa unir a parte comportamental e a parte hormonal para ela conseguir ficar livre disso. Porque não basta só querer. Não é só, agora eu quero ficar sem carboidrato, vou conseguir. Não, se você não comer direito, você não consegue mesmo. Dá um desespero, você tem que correr atrás do carboidrato. Então, meninas, boa noite para vocês. Não percam a aula de amanhã às 8. Estarei aqui para ensinar vocês muito mais sobre a SOP. Um beijo para vocês. Thaís, tem link na bio para você se inscrever na jornada, tá bom? E entra lá nos nossos grupos. Um beijo para vocês. Boa noite e até amanhã.